Rapaz, gente, tudo bem? Eu sou Delaí, para quem não me conhece, eu continuo sendo Delaí. O tema dessa pregação é enxergando o caráter de Cristo. Vou usar aqui o texto como base, Hebreus 1:3 e 2 Timóteo 2:19 e 21. E vou começar lendo a parte A desse texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, quem tiver aí com a Bíblia quiser abrir. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, a sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E o que é enxergar o caráter de Cristo? Cada um de nós tem o seu próprio caráter. Você, segundo a sua própria convicção, você pode se achar bom, você pode se achar ruim, mas a gente só pode ser completamente bom se Cristo completar o resto do nosso ser. C.S. Lewis fala que ele vai para no início de Cristianismo Puro e Simples, ele vai falando sobre a moralidade do homem. E lá ele fala, o homem ele só pode saber o que é ser mal se ele souber o que é bom. Alguém só pode saber que ela é uma pessoa sádica, a gente saber que ela é uma pessoa sádica, se a gente tiver uma concepção do que é ser bom. E para nós, em que é baseada a nossa concepção de bom? Em Cristo. E quando a gente vê na história da Bíblia sobre Jesus, a gente consegue distinguir bem a forma que Jesus agia para a forma que alguns discípulos agiam. Pedro era impulsivo, não esperava, saía na frente, era estressado, explosivo. Judas roubava, escondia as coisas. E podemos ver o completo oposto em Cristo. Cada um como um caráter que só o Filho de Deus poderia exercer e demonstrar. E como esse caráter passa a ser também o nosso caráter. Em 2 Timóteo 2:19 a 21 diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Caráter, no original do grego, significa imagem. O primeiro texto que lemos em Hebreus 1:3 afirma que Cristo é o próprio caráter de Deus, a própria estampa da natureza de Deus, aquele em que Deus estampou e imprimiu o seu ser. E o caráter ele é mais do que falar. Cristo não precisava demonstrar o caráter dele demonstrando. Ele chegava no ambiente e ele transparecia ser diferente. Literalmente, dele pisar nos locais, as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas. Qualquer um pode dizer que tem integridade, mas a ação é o verdadeiro indicador do caráter. Se o seu caráter determina quem você é determina o que você vê, e o que você vê determina aquilo que você faz. Por isso, nunca se pode separar o caráter de um cristão de suas ações. Se você fala que é cristão, se você tem o título, alguém pergunta, qual a sua religião? Eu sou cristão. Você automaticamente, você está encaixado numa coisa que se você fizer qualquer coisa errada, a pessoa vai acusar você. E a gente tem que passar um bom testemunho. A forma que tem uma frase que eu gosto muito que é: às vezes você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler na vida. A pessoa vai ver os valores de Cristo, o caráter de Cristo em você através das ações que você vai demonstrar no seu dia a dia. E se as ações e as intenções do cristão estão continuamente se contradizendo, observe então o caráter dele para descobrir o porquê está se contradizendo, o porquê que ele está fazendo de diferente daquilo que Cristo pregou. A gente não controla muitos aspectos na nossa vida. Onde a gente nasce a gente não controla, onde a gente vai morrer, com quem vai ser nossa família. Mas uma das coisas que nós podemos definir na nossa vida é o caráter. E devemos escolher imitar o de Cristo, porque o ser humano, graças à sua natureza pecaminosa, é naturalmente mau aos olhos de Deus. O ser humano caiu lá no Jardim do Éden e a gente nasce naturalmente mal. E a gente se santifica através de Deus. Mas cabe a nós decidirmos mudar e imitar a Cristo ou viver uma vida leviana, uma vida que não corresponde ao que Ele espera de nós. O caráter de Deus que foi impresso em Jesus precisa ser impresso em nós. O caráter de Cristo foi demonstrado na cruz como sacrifício. Ele entregou a própria vida por quem o ofendia. E esse é o caráter que precisa ser impresso em nós. Ele vai operar do mesmo jeito. Vai custar tudo para a gente. Vai nos confrontar aquilo que ainda não se parece com Ele. A gente vai sentir dor, a gente vai se entristecer. A gente gosta de pecar. A gente gosta de fazer coisas que não agradam a Ele. Mas o que é melhor? Um momento de prazer, a gente fazendo coisas que não agradam a Ele,
ou uma eternidade toda de bonanças inigualáveis que nem uma fração de alguma coisa aqui terrena vai se aproximar. E quando a gente passa a viver com o caráter de Cristo, semelhante de Cristo em nossas vidas, ele passa a ofender a nossa existência, para que a gente consiga se parecer mais com ele. Vai doer, a gente vai perder amigos, a gente pode perder a nossa família, mas vai valer a pena no final. E isso vai incomodar a gente a um ponto de que quando a gente conseguir chegar a 0,00001% de ser parecido com Cristo, a gente não vai nem querer mais pecar, a gente vai querer se santificar cada vez mais, para quando chegar o grande dia, a gente poder ver ele face a face. Que ele possa ofender o nosso modo de viver, que ele possa constranger a gente de uma forma que em todo lugar que a gente vá, a gente possa demonstrar esse caráter, para que um dia a gente possa falar, valeu a pena isso tudo, valeu a pena ser separado, valeu a pena se guardar, valeu a pena tudo que a gente fez nessa terra, para a gente poder ver ele pessoalmente um dia. É isso, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Deus fez a gente a sua semelhança. Só que se a gente pecou e cair, a gente pecando, a gente se torna diferente de Deus. Entendeu? E se a gente for diferente de Deus, como a gente vai se dizer filho de Deus? Entendeu? Aos olhos dele, tudo bem, a gente vai continuar sendo filhos. Entendeu? Mas se a gente não for igual a ele, entendeu? Quem olha assim de fora, não, isso não é assim de Deus. Entendeu? Porque a gente está mostrando um caráter totalmente diferente do que o caráter seria o caráter de Jesus. Entendeu? Então, sempre buscar essa maneira de se mostrar igual a Cristo. Porque, cara, a natureza humana, a natureza humana é podre. A gente, ser humano, a gente pega, e como evitar isso? Apenas buscando ser igual a Cristo. Entendeu? Porque apenas Cristo dá o entendimento, a sabedoria, ele nos dá o temor, entendeu? Da gente, tipo, a gente foge do pecado, entendeu? A mente de Cristo é o que a gente chegar assim, a gente fazer uma coisa, a gente pensar, pô, será que isso agrada a Cristo? Será que isso agrada a Deus? Entendeu? É o que a gente tem que ter, porque se a gente não tiver isso, a gente cai, a gente perde. E é a nossa natureza, entendeu? E isso, essa mente só tem em Deus. A gente tem que buscar assim, essa mentalidade também. Continuando, mais ou menos, você buscar ter o caráter de Cristo. Eu queria falar um pouco sobre o que é como você consegue esse caráter, como você busca esse caráter. E aí teve algo que você falou que eu não fazia ideia, mas que nunca achou previamente na hora que você falou que caráter em grego significa imagem. Né? Tem uma passagem ali em 2 Coríntios, onde Paulo nos diz algo mais ou menos assim: porque todos nós, estando com o rosto descoberto, contemplamos a glória de Deus como um espelho e somos transformados de glória em glória, né? Uma coisa assim. Sim. Coríntios 5, versículo 6? Não, acho que é capítulo 5. Ou 5 ou 6. Depois eu vou dar uma olhada lá. Mas essa passagem, ela marca muito e ela se entrelaça exatamente com isso, porque ela fala que contemplar a Deus é como você olhar num espelho. E esse espelho, ele tem algo diferente. Que é 2 Coríntios 3,18. 3,18. Então, toda vez que você olha nesse espelho, tem algo diferente nesse espelho. Não é como se você visse a si mesmo, mas você vê se aquilo que Cristo está formando em você. E quanto mais você olha para esse espelho, que significa olhar a Deus, contemplar a face de Deus, mais você se torna parecido com Ele, num processo, porque você é transformado de glória em glória. Então, você falou uma passagem também que tem alguma fala sobre caráter, que fala sobre conhecer, né? Então, eu acredito que você adquirir o caráter de Deus nada mais é do que você conhecer mais a Deus. A gente fala muito de contemplar. O que é contemplar? Contemplar é você ficar parado no céu até você ver uma imagem de Jesus. Não, contemplar
é gastar tempo com Deus. Contemplar é gastar tempo com o seu secreto com Deus. É você tentar cada vez mais buscar a Ele, se parecer mais com Ele. Porque é só você... Imagina esse exemplo aqui, ó. Eu sou amigo do Brandon. Só que no início da nossa amizade a gente não se falava muito. Então eu conhecia muito pouco a respeito dele. Não é verdade? Quanto mais a gente vai se tornando mais amigo, se tornando mais próximo, mais eu começo a conhecer coisas específicas sobre você. Então eu vejo alguém falando de um jeito, eu falo, pô, isso me lembra do Brandon. Alguém faz tal coisa, pô, isso me lembra do Brandon. E aí, com toda certeza você já percebeu que você tem os mesmos traços da sua família. Você muito provavelmente age parecido com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seus irmãos. Por quê? Porque você tem muito convívio com aquelas pessoas. Então, quanto mais eu convivo com uma pessoa específica, e mais eu conheço dela, mais eu sou afetado por ela, e começo a conhecer mais a respeito de quem ela é e agir mais como ela é. Ser mais parecido com ela. Então eu acho parecido com a minha mãe, porque eu convivo muito com a minha mãe. Então como que eu consigo o caráter de Cristo? Conhecendo e tendo um relacionamento real com Cristo. Entende? Sendo essa imagem, vendo Ele todas as vezes como um espelho e cada vez mais querer se parecer mais com Ele. Então, cara, faz isso no seu devocional. Todas as vezes que você tiver com a Bíblia aberta, você olha o jeito que Jesus agiu e você fala assim, poxa, eu queria, numa situação parecida, agir parecido com Cristo. Você vai lá, sublinha e ora, Senhor, me faz agir com Cristo, me faz ser mais manso de coração, me faz ser mais humilde, me faz ser mais, ter mais compaixão e diversas outras coisas. Então, se a gente quiser ter o caráter de verdade, precisa buscar Deus e ter profundo com Ele. Porque, olha que não tem como você agir como alguém que você não conhece. Não tem como é que você vai dizer, eu pergunto por que eu nunca vi o Delaí na minha vida. Aí alguém vira e fala pra mim assim, ó, imitar algo que o Delaí faz, eu vou saber? Não conheço ele. Então como que a gente quer agir como ele se nem mesmo a gente conhece Deus? Entende? Não é conhecer do tipo, hoje em dia a gente usa essa palavra conhecer de um modo muito fraco, vamos dizer assim, né? Viram pra mim e falam assim, eu vi o Delaí no corredor da escola e vai virar pra mim e vou perguntar, você conhece ele? Eu vou dizer, conheço. Eu estudo lá na minha escola. Mas você conhece de verdade ele? Eu estava até, quando eu estava estudando para montar essa pregação hoje mais cedo, estava na pregação da pastora Zuili e lá ela falava que a gente é como um iceberg. O maior iceberg do mundo, ele tem mais ou menos uns 40 quilômetros de altura. Só que, por exemplo, 5 quilômetros é a parte de cima, que a gente consegue ver assim, fora d'água, e 35 é a parte de baixo. E o ser humano nunca não consegue, sem um submarino, não consegue passar nem de 10 quilômetros. Isso ainda é muito. Sei lá, 1 quilômetro embaixo d'água o ser humano já não consegue, sem nada. Então, tipo, a gente é como se fosse o iceberg. O que as pessoas veem é só esses 5 da parte de fora. E mais de 35 tá escondido. E a única pessoa é Deus que sabe o que está embaixo daquilo de nós. Nem a sua família, a sua mãe que te criou, ela vai te conhecer por completo. E o nosso objetivo, fazendo um paralelo com isso, é fazer com Jesus exatamente aquilo que você faz quando conhece um iceberg. Quando você conhece Jesus, você tá lá no topo, cara, você conhece bem pouquinho. Mas quanto mais você vai mergulhando, vai profundo nele, o seu objetivo sempre tem que ser conhecer mais daquilo que está no profundo. E a gente vai conhecer tudo nessa vida terrena, não. A Bíblia diz que a gente só vai adquirir o conhecimento perfeito quando nossos corpos forem glorificados e nós Jesus Cristo voltar. Mas o seu objetivo, mesmo sabendo que nunca vai conhecer tudo nessa vida, é procurar cada vez mais conhecer Ele e se relacionar com Ele para saber a respeito de quem Ele